bem-vindos a mais um À Conversa Com. Nós hoje vamos estar à conversa com uma pessoa, que é o Cassiano, de uma editora nova. Então, do que é que se trata esta conversa? Foi a Sendai Editora que primeiro entrou em contacto comigo, mais certamente com o e-mail do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal. Entraram em contacto com o projeto no sentido de divulgar publicações em português de manga, ou seja, as pessoas não gostam que eu diga isso, mas às vezes as pessoas que estão a ver este canal caem aqui do nada e não sabem bem os termos. Manga é banda desenhada de estilo japonês, basicamente é isso. Anime é animação proveniente, na esmagadora maioria dos casos, de novelas gráficas ou manga. Então, a Sendai Editora define-se, e era assim que eles se apresentavam no e-mail, como a editora de manga em Portugal, o que eu acho uma ótima maneira de se apresentarem. É um setor que tem muita procura, obviamente há muitos leitores de banda desenhada em geral e há muitos leitores de manga japonês e também de outras proveniências. Há muito mais, acho eu, em anime do que em manga, mas cada vez há mais, até porque muitas vezes fazem as séries de anime que correspondem apenas aos primeiros volumes da manga e depois as pessoas que veem aqueles animes ficam a pensar que querem saber mais da história e depois descobrem que há uma manga e vão ler a manga porque há partes que ainda não estão feitas em anime. Então é bom que haja uma editora em português, porque muitos dos leitores não leem em japonês, e às vezes há traduções em francês ou em inglês, mas também muitos dos leitores podem não ler nessas línguas, se calhar até os mais jovens, não é? As crianças e adolescentes, mas não só, porque a manga do Japão tem essa particularidade, é para todo tipo de públicos. No mundo ocidental, eu acho que os cómics e as bandas desenhadas estão muito associados a uma população infantil ou infanto-juvenil. Claro que há fãs de todas as idades, e não quero dizer que esses fãs sejam infantilizados, mas o que acontece é que há, no senso comum, na sociedade em geral, a ideia de que a banda desenhada é uma coisa infanto-juvenil. Aliás, ela normalmente está em secções ditas infanto-juvenis, em bibliotecas, em livrarias, etc. Mas não é o caso do Japão. Historicamente, no Japão, a manga ou banda desenhada sempre foi para todo o tipo de públicos, a nível de idades e também a nível de estilos e de gostos. Há muita, muita, muita diversidade. O universo das novelas gráficas e da manga é imenso. Eu desejo já tudo de bom à Sendai Editora, espero que sim. Sobretudo se estiver a trabalhar com tradutores de Portugal, o que me parece ser o caso, nós vamos confirmar com o Cassiano, porque realmente as pessoas que se formam em língua japonesa e que se formam na tradução, acho que não são devidamente reconhecidas, o seu trabalho não é devidamente reconhecido, e eu espero que apostem mais em criar edições de qualidade, com traduções de qualidade, com as pessoas que se formam em Portugal, em japonês, e que se formam em tradução, e que têm tanto para dar. E o trabalho de tradução tem tanto que se lhe diga. E uma coisa que vai acontecer aqui no canal é que nós vamos falar mais com tradutores, porque são pessoas com as quais eu estou sempre em contacto, mas às vezes não estragam o canal precisamente porque eles podem nem todos gostar de aparecer. Mas pronto, eu vou tentar convencê-los. Então, daqui a um bocadinho vou admitir aqui a conversa do Cassiano e vocês vão poder saber tudo porque eu vou passar-lhe a palavra a ele e espero que ele fale mais do que eu. Ok, finalmente conseguimos ligar-nos. Ufa, Tudo bem. Olha, muito, muito obrigada, Cassiano, por marcar esta gravação comigo. Também para eu ficar a conhecer melhor a editora, o projeto editorial e tudo o que vocês têm feito. Então, primeiro obrigado por me ter mandado e-mail e depois obrigado por estar a gravar comigo. Então, força, explique melhor como é, o que é a Sendai Editora, qual é o objetivo, o que é que tem feito, o que quiser. já está gravando? Já posso falar tudo? Pode falar tudo, eu depois edito também, tranquilo. Ok. Primeiro, obrigado a você por ter me convidado, por ter disponibilizado essa entrevista. E tudo começou porque eu coleciono mangá há vários anos e eu mudei para cá, para Portugal, e eu vi que só tinha uma editora aqui em Portugal publicando, mas que não teria os títulos que eu queria, e eu não via as outras editoras apostando em outros títulos, a não ser franco, belga e americano. E como eu estava na pandemia, eu estava mais tempo em casa, e falei,
se ninguém vai fazer, vai ter que ser eu vou fazer, porque eu já falava japonês, então eu acho que eu consigo traduzir, que deve ser a coisa mais difícil, por assim dizer. O resto eu estudo, como abrir empresa, esses outros detalhes, e foi assim, daí eu abri e fui de cabeça nisso. Ainda bem, eu acho que sim, eu acho que a melhor atitude quando nós encontramos uma coisa que nós queremos ou nós temos interesse e ainda não está feito, a melhor atitude é vou fazer. É, Ninguém mais faz, vou eu mesmo. exato. E criar a Sendai Editora, criar a editora em Portugal, foi fácil? Como é que é esse processo de criar uma editora assim de raiz que ainda por cima faz as suas próprias traduções? Sim, eu acho, pelo que eu entendo de toda a burocracia, foi um processo fácil. Você entra num site, faz um cadastro, e depois tem que levar isso para o notário, claro que você tem que pagar alguns euros, e depois, esse é o principal, ter editora oficialmente, depois eu fiz o site, eu comprei um template de site, registro, e depois foi a parte mais difícil, que é entrar em contato com as editoras japonesas e começar a negociar. E isso é um processo muito demorado, um processo muito difícil. A editora tem que adquirir o direito da publicação da tradução, não é? É esse que é esse Exatamente. processo é que é preciso negociar com as editoras originais daquela mangá. Sim, praticamente esse é o primeiro passo em todos os livros que não seja do próprio autor. Você tem que adquirir os direitos e, baseado nisso, você pode começar a trabalhar e depois pode começar a vender, senão não pode. E no seu caso, a Sendai Editora está a trabalhar só com a edição japonesa de uma determinada manga e depois a fazer a tradução diretamente do japonês sempre? Sim, compramos direitos originais da editora, ou do autor, ou da agência, e eu faço a tradução direta do português, passo por uma revisão, adaptação se for necessário, e depois a parte gráfica, assim, a legendagem, as capas, e, e depois posto a venda. Como é que tem sido encontrar pessoas para trabalhar nessas várias áreas diferentes? Tradutores, as partes dos designs gráficos. Tem conseguido, por exemplo, em Portugal ou outsourcing, que tem que ir procurar profissionais noutras partes do mundo? Não, é simples porque eu, tradutor, um revisor, outra revisor, talvez, e outra pessoa para fazer a parte gráfica. Então só precisa de 3 pessoas, mais ou menos, e é relativamente fácil arranjar essas pessoas. Tem Então bastante por aí. é uma pequena empresa made in É, Portugal. sim, totalmente, porque existem editores maiores que têm departamento jurídico, departamento comercial, departamento de vendas, departamento de revisão, departamento de adaptação, departamento de licenciamento. Existem editores que são assim, e inúmeras pessoas mexem em inúmeras obras de uma vez, mas eu faço tudo e só essas pessoas fazem, e uma pessoa faz a revisão e outra pessoa faz o gráfico, a parte gráfica. O resto eu faço tudo, vendas e site e redes sociais. E quando começou a lançar o livro, acho que lançou mais do que um livro até agora ou ainda só lançou um? Por enquanto dois, o Panorama do Inferno e a Jornada de Capa. Eu já vai no segundo. E quando, Sim. quando tem que posicionar o livro nas feiras do livro ou nas livrarias, como é que é o processo? E também o encontro com o público, não é? Imagino que o público também tem alguma coisa a dizer de ver já esse livro por aí. Sim, então, por ser muito pequeno é muito difícil, porque se você quiser um stand é uma fortuna e para você só ter 2 livros não compensa muito. Então, a gente faz a parceria ou com distribuidoras, ou com lojas, ou com outras editoras que têm um stand, ou que têm um posicionamento melhor, a gente chega a um acordo e coloca a venda. E os fãs, os leitores, a gente tem que
ir atrás, porque tem uma primeira camada de fãs que são realmente aficionados, que sempre estão pela internet, sempre estão atrás de notícias e nos encontram, eventualmente, pelas redes sociais, e depois você tem através disso, você tem que encontrar pessoas que gostam de quadrinhos, gostam de BD, mas não exatamente de mangá, e você tem que oferecer para eles, aos leitores mais casuais. É realmente um Mas as pessoas... desafio. É um desafio encontrar os leitores, porque há tantas coisas pelo meio, não é? Há os revendedores, há as editoras, há os conglomerados de editoras. É tão caro ter o chamado shelf space, não é? Que às vezes haver um bom produto, que neste caso é uma tradução original do japonês, de mangá do Japão, em Portugal, feita em Portugal, a dar trabalho a pessoas que estão a viver em Portugal. Por melhor que seja o projeto, que é bom, é difícil ele chegar aos leitores. Lá está. Então, eu diria que toda a gente que está a ver este vídeo, se vocês tiverem alguma ligação a uma livraria, a um espaço cultural, pode ser, por exemplo, uma associação cultural, que vocês Um tenham café, clubes de leitura, etc. Que sim, que se têm este interesse, contactem o Cassiano e a Sendai Editora para ele ir lá apresentar os livros. Eu lembro-me quando eu comecei a ler manga japonesa, não havia nada em português e eu ainda era adolescente, jovem adulta. Como eu lia bem naquela altura francês e inglês, e já havia, nos anos 90, já havia muita coisa em francês. E então eu acho que foram essas as primeiras que eu encontrei, é que eu comecei a ler. Mas eu acho que é muito mais gratificante as pessoas terem acesso realmente na sua língua materna. Sim, com certeza. Eu também eu comecei a ler quando começou a ter a publicação de mangás no Brasil. Então, eu sempre lia em português já, e no Brasil, se você ver agora, é uma geração de mim, eu tenho quase 30, até quem tem 12 e 8, todas essas pessoas cresceram lendo mangás em português. E é mais uma banda desenhada, não é uma coisa um produto exótico mais. É só uma coisa normal mais. Sim, aqui em Portugal é como há menos público, talvez as editoras mais comerciais não se tenham lembrado em apostar disso. Lá está, porque estão só atrás da maioria, estão só atrás daquilo que vai vender centenas de exemplares. E infelizmente não olham para a formação de uma fanbase, porque no fundo é isso, os leitores da manga acabam por ser uma fanbase para montes de outras coisas, videojogos, animação, merchandising e até cultura japonesa. Ou seja, muitas vezes as pessoas vão atrás da história, vão atrás do drama, às vezes da história de samurais ou o que seja, que é o tema daquele mangá. Vão atrás disso, mas depois, passado algum tempo e à medida que amadurecem, ficam cada vez mais interessados pela história do Japão, pela tradição, pela cultura e até por visitar o Japão, não é? Isso já Isso aconteceu com o Cassiano? Sim, você já foi para o Japão? Já. Como é que foi? A confirmação de tudo o que esperava ou diferente? Não, foi sim, era tudo que eu esperava, era tudo como estava no mangá, como estava nas animações, e para mim era perfeito, porque é realmente tão bom quanto falam. E teve a Porque oportunidade sempre lá. Diga, diga. Não, pode perguntar. É que muitas das pessoas que leem bastantes mangás ou veem animação e visitam o Japão, às vezes têm interesse por ir a sítios específicos de certos mangás, onde eles foram feitos. Foi o caso? Não, eu acho que era no geral mesmo. Talvez eu tenha passado por algum lugar, mas não lembro de que querer ir a um lugar específico. Mas visitei bastante, fiz bastante turismo, sim, em geral. E agora quais são os próximos planos para a Sendai Editora? Planejamos terceiro título ou para o final desse ano ou para o começo do ano que vem.
E continuar publicando mais títulos. Vai ser só mangás por enquanto. E podem nos acompanhar. Quer deixar aqui mais alguma mensagem, Cassiano? Falar mais alguma coisa do seu trabalho? Ah, todas as informações vocês encontram no site da Sendai Editora, sendaeditora.com. Lá tem os mangás à venda. Ou, se você quiser comprar numa loja onde eles são à venda. E, e tem contato, caso vocês queiram entrar em contato conosco, ter sugestões. E também lá tem nossas redes sociais, vocês podem nos procurar lá. A Senda Editora está em Portugal, mas está em Lisboa, a sede. Sim. É, Portanto, não se, temos escritório, não é escritório, é só a sede em Lisboa, assim. se as pessoas quiserem, por exemplo, convidar a Sendai Editora para ir falar do mangá e da tradução de mangá japonesa em Portugal a outras partes do país, vocês também podem ir deslocar-se? Sim, com certeza, é só entrar em contato. A gente fomos recentemente na Feira de Béja, fomos fazer o lançamento lá, e é só entrar em contato que a gente apresenta os mangás, pode falar da cultura também, ou do tema do mangá, é só convidar. Ótimo. Eu acho que sim, eu acho que agora cada vez há mais o retomar das atividades culturais e dos eventos e o retomar destes, às vezes até eventos de cosplay ou eventos de cultura Sim, japonesa em geral. Eu espero que vocês estejam lá presentes para sim, falar. nós tentamos. Sim. É, Vai ser pouco a pouco, porque, por exemplo, durante 2 verões nós não tivemos o principal evento de cultura japonesa em Portugal, que é a Festa do Japão. sim, Esperamos que no próximo ano já possa existir e que estejamos todos lá, incluindo a Zendaya Editora. sim, eu planejava lançar a editora lá no Festival do Japão, infelizmente não teve, mas é um bom evento, eu gosto de ir lá. É um bom ambiente e acaba por ser quase a única ocasião no ano em que toda a gente que tem um trabalho relacionado com o Japão está no mesmo sítio ao mesmo tempo. Sim, Acaba por é ser uma verdade. grande oportunidade também de networking. Eu também sinto muita falta da Festa do Japão. Espero que para o próximo ano possa estar e que a parte do setor cultural seja mais desenvolvida, porque às vezes Uhum. também é esse. Temos falta de bancas para podermos estar Sim, todos. sim, Sim. sim. Cassiano, muito obrigada. Eu vou divulgar o mais possível. Aliás, eu espero que Obrigado. seja possível às pessoas também que têm interesse em colaborar com a Sendai Editora, que são tradutores, por exemplo, que fizeram um curso superior de japonês, que querem trabalhar na tradução. Eu espero que eles também vos encontrem para vocês terem mais recursos, para vocês terem mais pessoas que querem trabalhar nesse projeto. Aqui da minha parte e do projeto cultural e pedagógico, olhem, se nós organizarmos alguma coisa mais voltada para o mangá, convidamos a vir cá em Coimbra, Sim, vem ver a nossa por cidade visita. sim, sim. Já fui uma vez para Coimbra, espero ir de novo. E precisamos também, eu morei um ano no Japão, posso falar da minha experiência, para quem quiser, eu fiz intercâmbio de um ano na Tohoku University, e é só convidar novamente. Que bom! Olha, muito obrigado, Cassiana. Vou editar a entrevista e depois eu partilho consigo o link e as descrições estão todas aqui, vão ficar no vídeo abaixo.